Acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Começando a entrevista coletiva com o atacante Maicon Aquino do Confiança. Maicon, no sábado você marcou o seu segundo gol com a camisa do Dragão, um gol que acabou ajudando a Confiança nessa vitória. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que você está vivendo aqui no clube, já com 2 gols marcados em 4 partidas, né? E sobre essa vitória importante de sábado. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar vestindo essa camisa. Muito feliz com o momento, não só meu, mas principalmente da equipe, né, que vem numa evolução. A gente sabia que ia ser um jogo bem difícil lá contra o Ituano, era um confronto direto. A gente sabia que se a gente vencesse, se a gente passava eles na pontuação, eu ficava muito próximo do G8. Tomamos um gol de pênalti ali que não sei, no meu ver, se foi pênalti ou não, mas dentro da partida a gente soube sofrer, soube se encontrar. Fui muito feliz em fazer o gol de empate e logo no começo do segundo tempo a gente conseguiu já fazer o gol, que deu uma tranquilidade durante o resto da partida para a gente sair com os 3 pontos. Boa tarde, Maicon. Boa tarde. Lucas Matheus, do Proletário News. Com a sua chegada, o Luizinho Vieira ele fez algumas mudanças na equipe. Sim. Eu queria que você explicasse mais sobre o seu posicionamento e o que é que o Luizinho pede normalmente para você fazer ali dentro de campo, já que você tem sido uma grata novidade aí no time de Confiança. Então, desde que eu cheguei, ele me perguntou, né, qual posição que eu me sentia à vontade, porque eu também faço o lado do campo, faço a área e eu faço o segundo atacante, né. E eu falei pra ele que eu queria era jogar, nem se fosse de goleiro eu queria estar dentro do time ali pra ajudar, nem que se fosse no banco ou fora de jogo, mas eu queria estar ajudando a equipe. Aí ele encontrou a melhor solução, onde ele falou que ele gostava muito de jogar com 4 atacantes, foi onde que ele subiu, se não me engano, ali, foi campeão com o Amazonas, se não me engano, jogando dessa maneira. E falou que se a gente comprasse a ideia e fizesse taticamente o que ele pedisse ali, na hora, principalmente na hora de marcar, ajudar ali o nosso meio campo ali, que às vezes pode ficar um pouco de espaço, a gente conseguir fechar esse meio aí, a gente ia ter um time muito forte para a transição. E foi onde a gente conseguiu se encaixar bem ali, estamos correspondendo bem e conseguindo fazer resultados. Michael, eu quero ir para esportes, então praticamente você respondeu até a pergunta sobre os 4 atacantes, né? Como você chegou há pouco tempo, tem 4 partidas, né, 50% de aproveitamento em relação a gol, né? Sim. Você acha que é importante manter a equipe jogando com 4 atacantes, sendo que sempre o meio campo volte para poder cobrir a jogada? Cara, eu acho que do jeito que a gente está indo, a gente tem que jogar para frente, né, principalmente dentro de casa. A gente tem que saber também que jogando com 4 atacantes tem que também voltar a marcar, né? Não é só a gente atacar. Caiu muito bem esse sistema, mas como o professor falou, se ele tiver que fazer alguma alteração, alguma mudança no estilo de jogo, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque quem ganha é o grupo, né? Independente se a gente jogar com 4 atacantes ou não, a gente tem que acatar o que o professor pede durante os treinamentos, durante a semana, mas eu acredito que a gente vai continuar nesse sistema, nessa maneira, que vem dando muito certo, cria muita dificuldade para o time adversário na hora de marcação, que não sabe se vai deixar sobrando ou se vai deixar no mano, então isso aí tem sido uma grande vantagem para a gente dentro dos jogos. Então, Maicon, o torcedor tem percebido que uma das suas características é justamente a raça, a vontade, né? Para você normalmente não ter bola perdida, você sempre está lutando ali até o máximo possível. Mas ao mesmo tempo isso pode ser um ônus, principalmente nesse momento que você está pendurado, né? E nessa reta final aí nós temos 3 jogos pela frente e eu queria saber se vai ser difícil segurar essa possibilidade de suspensão aí nesses próximos jogos. Rapaz, no meio do jogo o Luizinho falava isso comigo, falava, cara, cuidado. O cartão quando tomar o terceiro, mas tipo, é difícil porque é de mim, né? Eu gosto muito de tô ali dentro do jogo, tô vivendo muito, competindo, não desistindo de nenhuma jogada, buscando a todo tempo ali a gente recuperar a bola pra gente poder chegar mais rápido no gol. É do meu ímpeto, às vezes vai acontecer ou não, porque tem aquela, né? E se numa falta eu não fizer, não tomar amarelo e na consequência poder tomar um gol, poder tomar uma jogada perigosa? Não sei se vai acontecer, eu vou tentar, mas não posso garantir, né? Porque é o meu jeito, é o meu estilo de jogo. Então, vou tentar fazer resultado nesse domingo aí, para que se tiver que tomar, a gente tá mais tranquilo na rodada. Mário, as últimas equipes que você jogou, sempre foi dessa forma que você está jogando na equipe do Confiança e convocar a nação proletária para esse jogo de domingo? Sempre assim, nessa pegada mesmo. Em todos os lugares que eu passei, sempre fui assim, né? Como eu falo pra você, toda a partida pra mim é como se fosse o último prato de comida, né? Que a gente precisa mostrar o nosso futebol e também ajudar a instituição no momento que a gente está vivendo. E espero que agora, domingo, junto com o torcedor, que é o nosso 12º jogador, a torcida faz totalmente a diferença fora de campo ali, apoiando, incentivando,
dar algo a mais pra gente dentro do campo. Tenho certeza que a nossa torcida proletária vai invadir o campo, vai invadir o Batistão e juntos a gente vai conseguir essa vitória para entrar de vez no G8 e não sair mais. Pra cima deles, Zagrão. Pra cima deles, Zagrão, vamos embora! Aqui, só para finalizar aqui, que eles falam sobre o jogo do domingo. O que esperar do Confiança contra o Floresta no domingo, o jogo que pode colocar a equipe no G8, né? Cara, vai ser um jogo bem difícil, mas tenho certeza que a gente vai bem para cima do time do Floresta, respeitando o adversário. A gente precisa fazer resultado para entrar no G8. É uma final, é uma decisão. Não temos que pensar nos próximos jogos, só tem esse. É encarar como se fosse o último jogo da nossa vida, para a gente poder fazer os 3 pontos, entrar no G8, como disse, e não sair mais e buscar essa classificação. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. 50 anos da Casa das Tintas, 50 prêmios pra você. Comprando na Casa das Tintas, você estará concorrendo a um carro 0 km, 2 motos e muitos outros prêmios de tirar o fôlego. É ou não é um presentão? Casa das Tintas, uma loja sergipana raiz. Começando a entrevista coletiva com o técnico Luizinho Vieira do Confiança. Professor, Confiança vem de um momento muito positivo. Já são 8 jogos sem perder, trazendo para um recorte maior 13 partidas com apenas uma derrota. Quase 2 meses já sem derrota. A última derrota foi contra o Ipiranga dia 15 de junho, então já vai completar 2 meses sem derrotas. Então esse momento positivo levou o Confiança a uma nova realidade no campeonato, uma briga pelo G8. Então eu queria que o senhor falasse sobre esse momento e sobre essa nova disputa agora por uma vaga entre os 8 primeiros colocados. Boa tarde. Acho que o momento ele é favorável em relação ao que a gente plantou. Essa semente demorou um pouquinho para germinar, né? Mas tem que enaltecer o trabalho do grupo. Foi persistente, né? Em alguns jogos a gente jogou muito bem, criou um volume para poder estar um pouco mais tranquilo agora nessa briga pelo G8, né? Mas eu acho que essa foi a grande virtude dos atletas, porque eles apanharam um pouquinho e o futebol brasileiro é dessa maneira, né? Quando o resultado final não aparece, você vai ser sempre muito cobrado. Mas essas sementes e os números que a gente se apegou a isso também, além do trabalho do dia a dia, procurar mostrar todos os caminhos, os números para os atletas, né? Era a questão do acabamento da jogada, do passe final, de uma finalização melhor, de tomar uma decisão melhor, e graças a Deus as coisas andaram da forma correta, até em cima do trabalho. Só que também já passou. Eu acho que esse é um grande tema para a gente discutir. Isso já passou, a gente está a uma vitória de escapar de vez do rebaixamento, e também essa vitória nos impulsiona a possibilidade real de poder entrar no G8, né? Então, a gente tem aí a motivação necessária para poder fazer mais um bom jogo, um jogo consciente, contra um adversário direto, um adversário que está na 6ª colocação, e uma vitória nos coloca 1 ponto do 6º colocado, né? Então, como eu falei, eu tenho certeza absoluta, o torcedor também já comprou a ideia de tudo que eu escutei, né? E provavelmente a gente vai ter aí casa cheia, e essa fusão, essa união aí do torcedor com o time sempre deu muito certo, e eu não tenho dúvidas que a gente vai brigar para poder construir mais uma vitória. Boa tarde, Luizinho. Lucas Matheus, do Proletário News. Luizinho, o Renilson tem sido um dos destaques do time, está suspenso, né, infelizmente, no próximo jogo. Eu queria saber de você quais são os danos, né, que o meio campo vai perder aí com essa baixa, né, desse jogador que tem sido tão importante no plantel. É um desfalque importante, né? Vem trabalhando bem. Desde a minha chegada a gente colocou em alguns jogos funções diferentes, né? Mas todo o contexto da forma que eu enxergo o futebol, o Renilson se adaptou muito bem, né? De ser agressivo nas suas fases, de marcar perto. Esse último jogo ele correu 13 quilômetros, é muita coisa. Isso também mostra a entrega que esse grupo
não só o Renilson, né? Mas ele representa, de repente, uma nova ideia, um novo momento também, em cima do que a gente colocou, e ele tem trabalhado bem. É uma pena o desfalque do Eritinho também em relação ao próximo jogo, mas a gente tem boas peças, confio muito no grupo. A minha decisão de vir para cá porque eu ajudei a montar um time que está na liderança, né? E obviamente você cria planos, né, para o futuro, um planejamento, como foi feito na montagem do Caxias. E a minha decisão de vir para cá foi porque enxergo muita qualidade no grupo. Demorou um pouquinho para andar da forma que eu queria, porque futebol é bom quando você rapidamente consegue se resolver. Mas foi um processo um pouquinho mais difícil, e com 3 derrotas seguidas no início, né? É muito mais difícil porque a cobrança vem e sair do buraco não é fácil, porque você é muito cobrado. E como eu falei, eu acho que é uma grande virtude desse grupo, é isso, a maturidade que atingiu, de poder fazer um futebol competitivo. A gente consegue controlar o jogo hoje muito bem sem bola, que é muito importante. E esse é um tema que eu coloquei para eles, né? O jogo passa por esse momento que às vezes o torcedor não consegue. Ele gosta do momento com a bola. Eu também, mas o meu trabalho é literalmente fazer o time sofrer um pouco menos, enxergar o jogo sem bola, saber se posicionar para poder marcar, e a gente tem trabalhado muito bem dentro desse tema. Professor Luizinho, Tarefa Esportes. Com a sua chegada, né, houve inicial, como você falou, 3 derrotas consecutivas, né? De início, né, que o senhor sacou Danilo e Camarão. O que fez o senhor recolocá-los no grupo, né, jogando de titular, e agora com essa opção de 4 atacantes? Eu tenho alguns conceitos que eu não vou abrir mão, né, que cada treinador tem a sua ideia central de jogo. Eu tenho a minha específica, tem alguns gatilhos, né, para poder trabalhar. Exemplo, a gente vai trabalhar contra um Floresta que marca muito forte também, tem uma proposta mais reativa, né, de um 5-2-3, para poder trabalhar nas suas fases. Muito bem treinado pelo Leston, um time muito competitivo, que eu já enfrentei na primeira rodada, estava no Caxias. Enfim, tenho boas informações em relação ao modelo do Floresta, né? Agora, saindo do jogo e partindo para a pergunta, ela é dos conceitos do trabalho. Então, tem alguns gatilhos que exemplo, eu saí daqui e fui trabalhar no Amazonas, e trabalhava, em vez de ter atacantes de lado, eu tinha meias, né? Mas, enfim, todo o trabalho tem alguns gatilhos até você achar o conjunto da obra, né? Tanto para iniciar o jogo e também as trocas, que são muito importantes, porque hoje a pandemia trouxe isso, né? 5 trocas. Então, você tem que treinar esse momento também do segundo tempo, com as trocas, variações do modelo, de repente 3 zagueiros ou 3 volantes, enfim, né? Então a gente levou um tempinho para poder ajustar isso, levou um tempinho também para tirar os atletas de uma metragem diferente do outro comando, que é natural, que a gente mudou um pouco o jeito de jogar e muda a forma de deslocamento dos atletas, né? E isso até o GPS nos entrega. Então, foi um momento difícil, mas mesmo nessas 3 derrotas a gente criou chances reais, né? E foi a minha chegada para o Maringá, para o Náutico e para o Londrina, se eu não me engano. Pelo menos 2 jogos a gente criou situações reais para poder vencer, né? Então esse foi, acho que o grande segredo desse trabalho para chegar nesse momento, né? Ajustar um pouquinho o trabalho, a metragem, o grupo, né? Algumas peças saíram, chegaram outras, e hoje a gente está num bom caminho,
um ambiente muito legal de trabalhar, sadio, alegre, e geralmente quando você tem um bom ambiente no dia a dia, é natural que as coisas também vão percorrer muito bem. São semanas e jogos decisivos, né? A Confiança tem agora o Floresta, na quarta-feira tem o CSA. Como pensa o professor Luizinho? Um jogo de cada vez? A gente tem um jogo importante agora, que tem a possibilidade real de nos colocar no G8. Né? Então, eu penso exclusivamente nesse jogo, procurar fazer um jogo consistente, pressionante, casa cheia, e depois sim aí a gente pensa do domingo até na quarta-feira num time que vai. Eu já assisti o jogo ontem do CSA, é natural que a gente vá trabalhando também esse jogo, né? Mas as informações para os atletas a gente vai arrancar da segunda-feira em diante, né? Para poder não abrir mão de nenhuma competição, muito pelo contrário, né? Acho que o momento é bom, é favorável, para a gente poder... e o time vem produzindo para isso, né? Então a gente pensa no domingo primeiro, e depois, se precisar só descansar para o jogo, até porque a gente tem um bom equilíbrio hoje da plataforma, a gente vai fazer. Mas o mais importante é o jogo de domingo. Professor, teve um assunto hoje que repercutiu em alguns grupos de torcedores. Não foi o meu gol, né, contra o Flamengo, né? O gol já foi também, já foi um assunto também. Mas o de hoje foi em relação a uma possível saída, saída não, na verdade, enfim, com a saída do Alberto Valentim da Ponte Preta, teve um portal lá de Campinas que disse que a Ponte Preta chegou a fazer um contato com o senhor. Esse contato, de fato, existiu? O torcedor de Confiança pode ficar tranquilo que o senhor vai permanecer até o final desse ciclo? Não teve nenhum contato da Ponte comigo. Até me pegou de surpresa, mas esse é um momento importante da competição no geral. Eu tive 2 convites anteriores e optei em poder fazer a continuação do trabalho e parte também do que eu vivi aqui em 2023. Né? Foi um trabalho muito bom. Por um pontinho a gente não classificou, mas dentro até dos conceitos que eu venho trabalhando, e eu também não esperava, mas acabei indo para o Amazonas na reta final e a gente conseguiu subir e foi campeão brasileiro, né, dentro da Série C. E agora com o convite, depois da saída do Vaguinho, a minha esposa, eu atendi o telefone do Pedro, tal, a gente conversou, me perguntou se eu tinha interesse, eu falei que tinha e desliguei o telefone para depois a gente falar com a minha esposa e tal, e ela colocou uma frase que é muito importante: vá terminar o trabalho que você iniciou em 2023. Então vim para cá obviamente entendendo o time que hoje a gente comanda e tal, mas eu vim com muita sede para poder colocar o Confiança numa condição melhor, né? O início foi difícil, mas a gente vem trilhando... Na verdade aqui o clube sempre foi um ambiente maravilhoso, mas não era compatível ao trabalho, os resultados. Hoje sim, a gente consegue entregar bons números, mas uma possibilidade real, né? Eu sinto que o meu torcedor está confiante. E essa união ela é fundamental. Né? Por isso que acabou o jogo. Eu mesmo fiz um vídeo para poder colocar para o Vitor, para a gente já se mobilizar. Falei de 10 mil, mas até no Uber, o Uber, que eu acho que era Sergipe, ele falou que o jogo do Sergipe teve mais público. É mais barato, né? Mas eu não tenho dúvidas nenhuma. Indiferente da situação, o clube também fez o seu esforço para poder colocar mais público. 10 mil acho que a gente vai passar, pelo que eu escutei, que eu vi. E tomara que tenha casa cheia, porque essa união, essa sinergia, ela é fundamental na reta final. Então,
o torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai ter, ele vai assistir um time querendo vencer o jogo. Já falo que não vai ser fácil, né? É um adversário direto na classificação, vai de todas as maneiras querer fazer um jogo decisivo para não perder, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer o máximo possível para poder vencer, e aqueles momentos que o jogo ficar um pouquinho mais difícil, o torcedor ele vai fazer o papel dele, como sempre fez, e tem que ser dessa maneira mesmo, né? Isso é jogar juntos, né? E aí a gente cria essa, como eu falei, a sinergia altamente positiva para a gente poder vencer no domingo.